Aqui, turma, para tentar facilitar, eu coloquei aqui um resumo em forma de texto do que eu falei na aula passada, que foi a aula que eu expliquei a questão da interferência entre os dentes. E eu disse para vocês que a interferência é uma coisa nociva, prejudicial, pelo fato de ser um contato entre partes dos dentes que não estão em contato, ou seja, não estão conjugados. Daí eu usei essa ilustração do Shigley e é através da formulação apresentada no Shigley que eu vou começar agora a descobrir com vocês quando que vai haver interferência e quando não vai. Então, inicialmente, eu vou te explicar uma fórmula muito particular que ela vai ser usada somente quando a relação de transmissão for igual a 1, ou seja, o número de dentes do pinhão for igual ao número de dentes da coroa. A fórmula é essa. O número mínimo de dentes para que não ocorra a interferência é 2 vezes K, já te falo o que significa o K, dividido por 3 vezes o seno ao quadrado do ângulo de pressão alfa, que multiplica, aí eu tenho aqui, abre colchetes, 1 mais, aí eu tenho a raiz, 1 mais, 3 vezes seno ao quadrado de alfa. E de agora em diante, todas as vezes que eu tiver um dente com adendo longo, eu vou considerar o K igual a 1. Se eu tiver um dente com adendo curto, eu vou considerar o K igual a 0,8. Então vou fazer um exemplo numérico bastante simples, usando engrenagens cilíndricas de dentes retos, que tem a relação de transmissão igual a 1, ou seja, Z1 igual a Z2, dentes com adendo longo, ou seja, altura completa, e ângulo de pressão igual a 20 graus. Aplicando a formulação com esses dados do enunciado, eu chego à conclusão de que o número mínimo de dentes para que não ocorra a interferência é 12,3 dentes. E aí eu gostaria que vocês entendessem o que significa o 12,3. 12,3 dentes em engrenagens reais não existe. Esse 12,3 é um número que permite que arcos geométricos, ou seja, coisas desenhadas que estão paradas, que não transmitem movimento, não tenham interferência entre si. Agora, obviamente, como eu estou falando sobre projeto de engrenagens, então eu vou arredondar para o primeiro número inteiro maior do que o Z mínimo. Então, para engrenagens que vão transmitir movimento e que tenham relação de transmissão igual a 1 e ângulo de pressão igual a 20 graus, eu preciso de no mínimo 13 dentes para que não tenha interferência. E agora eu vou ampliar essa formulação. Vou te mostrar a fórmula genérica, que é para quando o Z1 for diferente de Z2. E daí você vai aprender a calcular o número mínimo de dentes para que não ocorra interferência entre um par de engrenagens conjugadas. Essa ilustração que eu estou te mostrando é do livro do Norton. Aqui a gente tem a circunferência de base da coroa, aqui a gente tem a circunferência de base do pinhão. A gente sabe que as partes que estão abaixo da linha da circunferência de base não seguem o perfil evolvente. Nesse exercício, o pinhão ele é motor, e vocês vão perceber que esse dente está em contato com esse dente, então esse dente empurra o outro, só que por sua vez, na hora de deixar o contato, essa parte do dente aqui da engrenagem movida tenta arrancar material da engrenagem motora. Então você vai perceber que o livro mostra que a região de interferência acontece aqui, ó, na base do dente motor. E o processo de undercutting, ou também chamado em português de adelgaçamento, serve justamente para remover um pedaço dessa região para assim minimizar o efeito da interferência. Agora, é muito importante que vocês entendam que a remoção de material acontece durante a fabricação. Não vai achar que você vai pegar uma engrenagem pronta e vai falar: opa, espera aí que eu vou dar uma enxugada nesse dente aqui. Vamos arrancar material do dente. Não faz o menor sentido. Apesar de que o fenômeno se chama correção de perfil, não é um conserto, não é um reparo que você faz no dente. Isso deve ser previsto na fase de projeto para que aconteça durante a fabricação da engrenagem. E aí eu te mostro que, de acordo com Shigley, a fórmula genérica para calcular o número mínimo de dentes em pares que possuem número de dentes diferentes entre si é essa daqui. É uma fórmula maior, mais completa, que leva em conta, além do parâmetro K que nós já havíamos discutido e do ângulo de pressão alfa, leva em conta também a relação de transmissão do par engrenado. O livro do Shigley também traz uma fórmula para você calcular o número mínimo de dentes da maior coroa que vai operar com um pinhão de ECDR especificado
sem que ocorra interferência entre elas. E aí aparece aqui essa fórmula, que é o número de dentes da coroa, que está conjugada com um pinhão para que não aconteça interferência. E aí eu estou te mostrando só um exemplo numérico, que para um pinhão de 13 dentes, a maior coroa que vai operar sem interferência terá 16 dentes. Agora, por favor, anote essa fórmula, ela é muito importante, é a fórmula que calcula o número mínimo de dentes para que não aconteça interferência. Você tem que entender que para aplicar essa fórmula eu preciso conhecer a relação de transmissão do par engrenado. Então tem algumas ocasiões que a gente usa uma regra prática para a gente fazer um projeto e estimar qual deve ser o número mínimo sem que a gente conheça a relação de transmissão do par engrenado. E a fórmula prática é que o número mínimo de dentes vai ser igual a 2 dividido por seno ao quadrado de alfa. Então, turma, é muito fácil de você saber quando usar cada uma dessas duas fórmulas que calculam o número mínimo de dentes para não haver interferência entre os dentes das rodas conjugadas. Se no exercício eu fornecer ou for possível calcular a relação de transmissão e, por favor, use a fórmula completa, que é aquela fórmula proposta no livro do Shigley. Por outro lado, se você não tiver como determinar a relação de transmissão do par engrenado, então, por favor, use essa fórmula aqui que é conhecida como a regra prática. E aí, turma, só para finalizar a explicação sobre a regra prática, que serve exclusivamente para situações nas quais eu não consigo determinar a relação de transmissão do par engrenado, eu consigo fazer uma tabela simplificada que serve para uma consulta rápida. Nessa tabela que está na tela, eu variei o ângulo de pressão daquele determinado par engrenado e determinei, usando a regra prática, qual é o número de dentes mínimo para não haver interferência entre os dentes dessas rodas engrenadas. E daí, para ilustrar o comportamento dessa expressão matemática, eu fiz esse gráfico que está aí na tela. Agora, gente, eu aproveito para lembrar vocês que quase sempre os resultados de ambas as fórmulas do Z mínimo vão resultar em números quebrados. Daí, por razões físicas, a gente deve obrigatoriamente arredondar para o primeiro número inteiro maior ou igual ao Z mínimo. Vou dar um exemplo que independe de qual fórmula foi usada para calcular o Z mínimo. Vamos pensar o seguinte: se ao fazer o cálculo o resultado deu exatamente 32 dentes, daí a resposta é 32 dentes. Contudo, se eu fizer os cálculos e a resposta deu 32,1 dentes, daí se arredonda para o número inteiro imediatamente acima, que seria 33 dentes, beleza? Olha essa figura tirada daquele site Tech Science que eu mostrei em vídeos anteriores, que faz uma comparação muito legal entre uma engrenagem que tem um perfil de dente normal, ou seja, uma engrenagem que não sofreu o undercutting, ou em português o adelgaçamento, e duas outras engrenagens que têm o seu dente na base produzido com arrancamento de material, minimizando assim o fenômeno da interferência. Daí eu coloquei algumas informações aqui de quando que ele é recomendado, ou seja, ele é recomendado quando tem engrenagens muito pequenas, e você tem que tomar cuidado que a remoção do material pode levar ao enfraquecimento da resistência do dente. Esse outro vídeo mostra perfeitamente como é que essas duas engrenagens estão conjugadas. Vocês percebem que o dente verde é um dente normal e o dente vermelho é um dente que sofreu o adelgaçamento. A gente chama de um dente que sofreu correção de perfil, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Essa animação mostra esquematicamente o processo de fabricação de 3 engrenagens cilíndricas de dentes retos. Essas engrenagens estão sendo fresadas, é uma fresa de caracol. No caso de engrenagens pequenas, as arestas de corte do cortador de placa engatam relativamente longe na engrenagem. No caso da engrenagem vermelha, o contato acontece até cerca da metade do raio, e isso faz com que o dente seja fortemente rebaixado durante a rotação da engrenagem. Daí na próxima videoaula eu vou falar com vocês sobre correção de engrenagens. Assiste aí!